Oi, tudo bem, nono ano? Então, hoje eu resolvi fazer um resuminho básico, tá? Da unidade do caderno 1 de vocês, que a gente vai encerrar para fazer a prova semana que vem. Vou dar uma passeada pelo que a gente já estudou, se ficar dúvidas, e aí vocês me chamam, tá? Então, a unidade 1 foi a unidade que a gente conseguiu, né, trabalhar juntos em sala de aula, que vai falar sobre o expressionismo figurativo. O expressionismo, o nome, né, a gente já sabe que é um movimento que vai trabalhar com a expressão, não necessariamente vai estar dentro das formas que a academia dizia que estava certo ou errado, mas está mais ligado à expressão, assim, em primeiro lugar, né? Tipo, antes de qualquer coisa eu vou pensar na expressão. E aí, nesse momento figurativo. Então, a gente vai ter imagens, eu vou reconhecer paisagens, pessoas, animais, mas é uma expressão, é como aquele sentimento sai da pessoa, aquela vontade de se expressar sai. Não tem muito um projeto, né? Existe um projeto, tá? Não vamos, né? Deixa eu falar para não me confundir. Existe um projeto na pintura expressionista, mas não é um projeto calculado, é um projeto mais sentido, né? Mais ligado à emoção, tá bom? Nós falamos na unidade 2 do cubismo, o cubismo sintético e o analítico, né? Que o cubismo, na verdade, ele é um desdobramento dessa vanguarda do expressionismo, que já vem trazendo a ideia de libertação, né? Desses gessos que a academia colocava na obra de arte, tudo dentro de um padrão, tudo na ideia de fazer enganar o olhar, de parecer real. Então, o expressionismo surge em reação a essa ideia de arte, e depois disso a gente vai ter várias vanguardas fazendo desdobramentos dessas descobertas, e o cubismo é uma delas, onde as formas geométricas vão assumir, né, aí o protagonismo das pinturas. Então a gente tem formas geométricas, a geometrização dos corpos, das pessoas, das formas, no modo geral. E depois isso vai virar a tentativa de sair da tela, né? Vai virar a colagem. Por quê? Porque a colagem eu tenho a tela e sobre a tela eu tenho algum material. Então, se eu fiz uma colagem em cima da tela, eu já ultrapassei o limite da tela, que também era um desejo, assim, são todas ideologias desse momento, tá? A, a unidade 3 vai falar sobre o abstracionismo moderno, e aí a gente está falando de um momento onde essa coisa da figuração ficou para um outro momento, né? Ficou para trás. Não é que ela tenha sumido, mas ela simplesmente deixou de fazer tanta importância assim, porque antes só era visto como artista ou como arte, e aí a gente ainda tem muito resquício dessa ideia de que a arte ela é o desenho perfeito, entendeu? A pintura perfeita, a escultura perfeita. A gente tem muita dificuldade de encontrar coisas que não são perfeitas, né? Porque também essa definição de perfeito ela é muito relacional. Eu posso ter uma definição de algo perfeito que não passa nem perto do que vocês acreditam que seja perfeito. E isso é um rolê muito de cada um. Mas essa ideia do certo, né? Mesmo com todas as suas contradições, era uma pintura engessada ali, feita dentro do padrão, tudo direitinho, figurativa, representativa e todos esses ivas aí da vida. E aí o abstracionismo moderno ele veio derrubando todo esse conceito e abrindo com o pé na porta, né, a oportunidade para artistas que queriam se expressar, mas que não cabiam dentro dessas formas da academia, tá bom? E por último a gente viu o futurismo, que aí já é um movimento, é muito engraçado isso, né? Porque assim, o futurismo, ele era um momento que previa um futuro, talvez o futuro que desse presente que a gente vive hoje. A ideia da velocidade, das formas da máquina, né? De certa forma,
eles acertaram em algumas coisas. A gente ficou muito mais máquina do que qualquer outra coisa. Mas é uma ideia muito ilusória também, né? Que a gente tem sobre o futuro. Ah, como que vai ser o nosso futuro? Eu acho, não sei, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas não acredita mais em carros voadores nem nada disso. Mas existe ainda muita crença de que coisas inimagináveis vão acontecer no futuro. E podem sim acontecer, ou podem não acontecer. É uma previsão meio louca, né? Mas enfim, o futurismo ele trabalhava com essa previsão do futuro, tá? Essa ideia de que tudo seria metal, máquina acelerado, de certa forma estamos nesse momento, né? Então o futurismo ele traz essa ideia. Então é isso, sim. Eu achei esse caderno 1 de vocês assim muito amarradinho, tá? Vem falando das vanguardas, do momento de cada um. Eu acho que assim, no geral é isso. Acho que as dúvidas que forem aparecer em relação a essas coisas, a gente precisa conversar, entendeu? Porque eu não tenho dimensão de como tá aí o rolê de vocês, que vocês estão aprendendo, não estão? E aí eu preciso desse feedback. Então eu esperarei feedback, se tem alguma coisa em especial pra gente conversar no grupo do WhatsApp, tá bom? Contrário é isso, bom final de semana. Estudem, semana que vem é a nossa prova, tá? Abraços.